vou falar aqui para vocês de física, das leis de Isaac Newton. Isaac Newton era um inglês que ele nasceu em 1642, morreu em 1727, né? Newton ele era descendente de famílias ricas. Quando tinha 6 meses seu pai veio a falecer, entendeu? Então Newton foi criado com os avós, ok? Então o que acontece? Essas leis foram conhecidas como as leis de Isaac Newton, mas na verdade era Galileu Galilei, né, o italiano, que escrevia, ele observava as coisas e escrevia. Só que Isaac Newton, em inglês, ele foi um grande matemático. Então ele pegou essas leis, essas coisas que descrevia a natureza, essas observações, e jogou em linguagem matemática. Entendeu? Então vamos aqui. A primeira lei, pessoal, é chamada lei da inércia. O que é que diz a lei da inércia? Diz o seguinte, que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E todo corpo em movimento tende a continuar em movimento. Né? A não ser que, assim, o que modifica o estado desse corpo seja uma força. Então é o seguinte, esse piloto aqui, ó, ele está aqui na minha mão. Se ninguém mexer, ele vai continuar, certo? Todo corpo em repouso tende a continuar em repouso. Agora, se você estiver dentro de um ônibus, sentado e um ônibus em movimento, quando o motorista for frear esse ônibus, para pegar um passageiro no caminho, o seu corpo vai para onde? Para frente. Por quê? O ônibus está em movimento. E todo corpo em movimento, né, tende a continuar em movimento. Então, o seu corpo vai para frente. Ainda mais sendo acelerado, né, esse ônibus freando, na verdade, né, desacelerando. Então, o seu corpo vai para frente. Por quê? Pela primeira lei da inércia, todo corpo em movimento tende a continuar em movimento. Tranquilinho? Tranquilo, né, pessoal? Isso aí poderia ser um exemplo também, um esporte chamado hipismo, onde o cavaleiro vem e pula os obstáculos. Aí o que acontece? Se o cavalo travar e não pular, o cavaleiro vai para frente, ok? Porque ele estava em cima de um cavalo e esse cavalo tinha velocidade. Então o cavalo parou e ele continua em movimento. Um skatista também, ele vem com o skate, no meio do caminho tinha uma pedra, ele bate, o skate fica e a criança vai para frente. Tá bom? Então essa é a primeira lei, lei da inércia. A segunda lei, pessoal, é aqui que vai entrar bastante a matemática, as resoluções, diz o seguinte, segunda lei. Segunda lei, que a força resultante é um somatório e de 1 até n forças de Fi. Vou colocar um vetor aqui porque a força é um vetor. Isso é igual a soma F1 mais uma F2 mais uma F3 mais, pode ser várias forças agindo, uma Fm. Isso aqui, a força é igual a massa vezes a aceleração. Então isso aqui vai ser MI vezes a aceleração. Então, foi isso aqui que Isaac Newton quer dizer. Não é uma... Você pode pegar a questão que não seja só uma força aplicada. Então, a força resultante é o somatório, esse M aqui, ó, parece um M, e é um símbolo, né, que usa muito em estatística, chamado somatório. Então, a força resultante é o somatório de todas as forças que agem em um corpo. Tá? Então, esse de 1 até N, aqui N forças. Por exemplo, se você tiver aqui, ó, aqui em cima, aqui, ó, um exemplo. Imagina que você tem um corpo aqui, que tem uma força para cá, F1, tem uma outra para cá, F2, e tem uma para cá, F3.
Aqui tem um total de 3 forças agindo. Então aqui seria de 1 até 3. Então aqui seria só essas 3 aqui. Igual a massa vezes a aceleração. Então isso aqui é uma fórmula genérica, tá bom? Porque não necessariamente pode ser 3 forças agindo em um corpo. Pode ser mais de 3 forças. Tá bom? Pode ser 4, 5. Pode ser N forças. Então, o que acontece? Essa é a segunda lei. A segunda lei diz o seguinte, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração desse corpo. A terceira, pessoal, toda ação corresponde a uma reação com a mesma intensidade e sentidos opostos. Ou seja, nessa daqui você pode pensar o seguinte, um exemplo, você nadando, você empurra a água para trás e a água te joga para frente. Terceira lei, ação e reação, tá bom? Beleza? E aqui nós temos um exercício para fazer. O que ele quer nessa questão? Ele está pedindo o seguinte, ó, a intensidade da aceleração adquirida pela caixa e o intervalo de tempo que ela gastará para percorrer os primeiros 2,4 metros. Aqui, só para lembrar, a Ana está aqui embaixo, que a velocidade inicial é 0, então a partir do repouso, tá? Então o que acontece? Para a gente fazer isso aqui, foi aplicada uma força, olha, força de atrito, pessoal, força de atrito. Força de atrito aqui no caso vai ser contrária ao movimento, tá? Por quê? Tem uma força sendo aplicada aqui, alguém está aplicando uma força aqui, e tem uma força de atrito aqui, ó, que foi dada, ó. Tá? E essa força de atrito ela vai sair contrária aqui a esse movimento da caixa. Ó. Então ela vai sair aqui, ó. Aqui, pessoal. Esse vai ser a força de atrito. Aqui, pessoal, nós temos uma outra força, que vai ser o quê? O peso da caixa. Aqui, pessoal, nós vamos ter uma outra força para cima, que a gente chama de força normal. A força normal, pessoal, é uma força perpendicular ao deslocamento. Ou seja, se a caixa está indo para lá, aqui, ó, faz 90 graus. O peso também nessa questão faz aqui 90 graus também. Outra coisa importantíssima. O peso e a força normal não faz um par ação e reação. Muito cuidado nessas pegadinhas aí, tá bom? Ah, mas peso é para baixo, professor, e a força normal é para cima. Então, a terceira lei de Newton diz que toda ação corresponde a uma reação com a mesma intensidade e sentidos opostos. Então, o peso para cá, aí a superfície faz a força para lá. Não, pessoal, não. Esse peso aqui é o quê? É que, vamos supor, o centro da Terra está atraindo a caixa. Então, isso aqui poderia ser o peso que o centro da Terra faz na caixa. E essa força aqui é a força que a superfície faz na caixa. Então veja, força aqui, o peso que o centro da Terra faz na caixa não tem nada a ver com a força que a superfície faz na caixa. São coisas diferentes, interações diferentes, tá bom? Então, outra coisa, pessoal. Essa questão aqui, ó, essa força, ela está oblíqua. O que é força oblíqua, pessoal? Força oblíqua é uma força que não está nem na horizontal e nem na vertical. Então, uma força que esteja inclinada assim, pessoal, você vai ter que fazer o seguinte, chamado projeção. Quando você estuda com vetores, é uma projeção vetorial. Então, isso ali a gente vai ter que fazer uma projeção dessa força aqui. Ah, como é que é isso, professor? É simples. A gente vai imaginar uma sombra dela assim, ó, na horizontal, e a gente vai imaginar uma sombra dela na vertical, tá bom? Então, sempre, mais uma para você notar, sempre que as forças forem oblíquas, você, para resolver sua questão, o que você tem que fazer? Decompor essas forças, tá bom? Ou seja, você imagina um eixo aqui, ó. Vou chamar de
Y. E você imagina um outro aqui, ó. Vou chamar de X. Então você vai projetar essa força aqui, ó. Olha que coisa bonita. Muito bonito, né? Física é muito linda. Pode falar, pessoal. Lindo demais, não é? Então essa aqui projeta aqui, ó. Olha que coisa linda, ó. Então, essa força projetada é em X. Eu vou chamar de Fx. Essa força projetada aqui, ó, em Y, que é a mesma coisa aqui, ó, que é essa daqui, ó, que fecha esse triângulo retângulo. Então essa daqui, ó, que é a mesma coisa dessa, eu vou chamar de Y. Beleza, pessoal? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, essa projeção aqui, você tem que saber a trigonometria básica, lá da 8ª série, né? Fx está ligado ao cosseno. A hipotenusa desse triângulo é o valor da força. Então, né, imaginei um eixo aqui, ó, pegando aqui, ó, esse eixo é um eixo que você imagina, vertical e horizontal. Aí você faz a projeção dela no eixo X, a sombra aqui e a sombra ali. Aí a sombra aqui você tem que fazer quem? Cosseno, né? Tá bom? Então aqui, ó, para você calcular Fx, por quê? Ele quer a aceleração adquirida. Então a gente vai precisar calcular Fx. Então cosseno de 60, cateto adjacente, que está do lado, dividido pela hipotenusa, que é 160. Cosseno de 60, vou passar para aqui, ó. Tá? Vou resolver ali. Então vem comigo. Vou tirar aqui minha câmera. Minha câmerazinha aqui, bonito. Então, cosseno de 60 é meio. Fx sobre 160. Vai ficar quem? 2 vezes Fx é igual a 160 vezes 1. Então a Fx é 160 sobre 2. Então a força em X é quanto? 80 newton. Então, pessoal, o que quer dizer isso aqui? Isso está querendo dizer para a gente o seguinte: que essa força, a projeção dessa força no eixo X, ela vale quanto? 80 newtons, tá bom? Então, para calcular a aceleração adquirida pela caixa, então isso vai ficar o quê? Essa aqui é a letra A. Vai ficar quem? Vamos aplicar a segunda lei de Isaac Newton, que diz que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante, nesse caso, em X, pessoal. Porque estou aqui, ó, movimento em X, nada em vertical. Então, para calcular a aceleração da caixa é aqui. A caixa não voa no movimento aqui na vertical. Então, fica Fx, que é essa força para cá, ó, é essa daqui, ó, pessoal. Lembra? Que essa aqui, acabamos de calcular ali, que é 80 newton. Para lá, ó, para lá, ok? E temos a força de atrito para cá, que foi 50 newtons. Então, Fx menos Fat, essa daqui é a força resultante no eixo X. Isso Isaac Newton falou que é a massa da caixa vezes a aceleração, certo? Então, a Fx nós temos que é 80.
A força de atrito nós temos que é 50. A massa da caixa é 25 quilos. E com isso vamos achar a aceleração. Então ficou. Vamos para cá, pessoal? Deixa eu ver se minha câmera está pegando bonitinho. Então vai ficar 25 a 80 menos 50 dá quanto, pessoal? 30. A aceleração é 30 dividido por 25. Pessoal, dá para simplificar por 5. Dá quanto? A aceleração vai ser 6 sobre 5. Podemos dividir. Vamos ver o que vai dar aqui. Vai dar 1, 5 vezes no 5 para 6. 1, não dá, vírgula 0,2. Então isso aqui vai ser 1,2 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a aceleração. Ok, pessoal? Então, a aceleração é 1,2 metros por segundo ao quadrado. Então, temos aqui a resposta para opção, para perguntar. Então, a letra B vai ser o seguinte: o intervalo de tempo que ele gastará para percorrer os primeiros 2,4 metros. Veja bem, ele partiu do repouso, né? E ele quer saber qual o tempo, o intervalo de tempo que ela gastará para percorrer os primeiros 2,4 metros. Então veja só, nós temos a aceleração. Então, nós temos que usar aqui, lembrar de cinemática. Então podemos usar essa daqui, ó, que é a velocidade. Podemos usar essa, ó. Lembra? S é igual, que é a posição final, com a posição inicial, mais velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. A posição inicial, posso considerar 0, como a caixa está partindo daqui. A velocidade inicial, 0, porque partiu do repouso. A posição final vai ser o 2,4 metros. Então, 2,4. A aceleração nós temos 1,2 t ao quadrado sobre 2. Então, 2,4 é igual a 0,6 t ao quadrado, né? 1,2 dividido por 2 dá 0,6. Então, tempo ao quadrado vai ser 2,4 dividido por 1,2. Não gosto de trabalhar com vírgula, então vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Multiplicar por 10 sendo uma casa para a direita. Então vai ficar tempo ao quadrado vai ser 24 sobre 12. Que vai dar, perdão, 12 não, 0,6, né? 0,6, então isso aqui vai ser 6. Então, quanto é que é 12 dividido por 6? 4, né? Então, o tempo vai ser raiz quadrada de 4. O tempo vai ser 2 segundos. Então, o que quer dizer? Quer dizer que em 2 segundos, essa caixa aqui, ela percorreu
2,4 metros em 2 segundos, com uma aceleração de 1,2 metros por segundo ao quadrado. Tá bom, galera? Vamos resolver mais questões para a gente ficar fera nisso aí.